Olá, meninos e meninas do oitavo ano, muito bom dia. Daremos início então à correção das atividades da semana 2 de Geografia, tá? Peguem suas atividades e vamos fazer as correções. A questão 1. Observe o mapa mundi de densidade demográfica. Os tons mais escuros representam áreas com maior concentração de pessoas e as áreas mais claras representam os vazios demográficos, tá? Então nós temos aqui uma tonalidade mais escura, mais amarronzada, representa um número maior de pessoas nessas regiões, nesses países, e essas cores mais claras representam um número menor de pessoas que moram nessas regiões. Então nós temos a questão A letra A. Em quais continentes estão o maior número de habitantes? Então nós temos um maior número de habitantes hoje em dia em relação aos continentes. No continente asiático, tá? Continente asiático, nós temos aqui um número elevado de pessoas. E nós temos também no continente americano, tá? Continente americano, aqui principalmente na América do Norte, Estados Unidos, Canadá. Aqui também no Brasil, na América do Sul, nós temos uma elevada densidade demográfica, tá? Nós temos uma população bem elevada, principalmente nesses dois continentes. Destacam-se também aí a Europa, continente que apresenta uma população elevada, e também o continente africano, tá? O continente africano também apresenta uma elevada densidade demográfica, ok? Então, a resposta da letra A, os continentes que apresentam o maior número de habitantes são Ásia e América. Os dois principais são estes. Vamos seguir. Letra B. Descreva como se comporta a densidade demográfica no continente americano e no continente africano. Ó, continente americano e continente africano. Primeiro, americano, tá? E depois o continente africano. Aqui, quer saber como ocorre essa densidade demográfica nesses dois continentes. Descrever, tá ok? Nós percebemos que nesses dois continentes nós temos, como falei lá na letra A, nós temos um número elevado de pessoas, tá? Porém, nós percebemos também os vazios demográficos. Então, essas cores mais claras, ó, aqui no continente, na América do Norte, nós temos essas cores mais claras, representam um vazio demográfico. Aqui no Brasil também, nessa área norte, nós temos um vazio demográfico. Aqui na África, no deserto do Saara, aqui, ó, nós temos também esse vazio demográfico, tá? Então, retornando aqui para a letra B, a resposta seria: os dois continentes apresentam um número bem elevado de habitantes, porém, percebe-se que em ambos os continentes há grandes áreas de vazios demográficos, ou seja, de áreas em que o número de pessoas é muito baixo, devido, sobretudo, às condições naturais dessas regiões, tá? Ao clima, ao relevo, explica aí essa baixa densidade demográfica dessas regiões. Continuando na letra C, o que caracteriza as áreas com baixa densidade demográfica? Nós temos no mapa as áreas de baixa densidade demográfica são caracterizadas pela cor mais clara. Essa baixa densidade demográfica refere-se às áreas com poucos habitantes, fato que se explica pelos fatores naturais, como clima, relevo, áreas de florestas, áreas desérticas, etc. O Brasil, por exemplo, das regiões brasileiras que apresenta a menor densidade demográfica é a região norte, porque nós temos um fator natural. Qual é esse fator natural? A floresta amazônica. Tá? Apesar de já estar sendo bem ocupada, mas nós temos um vazio demográfico muito grande nessa região devido à preservação dessas florestas. Ok? Seguindo. Então vocês precisam ler a tirinha e depois responder a atividade 2 e 3. Tá? Atividade 2 diz o seguinte: a tirinha foi criada em 1993 e fazia a previsão que chegaríamos a 7 bilhões de habitantes na Terra em 2023. Porém, em junho de 2017, 6 anos antes, ultrapassamos a marca. Cite 2 motivos que explicam a redução das taxas de mortalidade. Lembrando que as taxas de mortalidade
são as taxas de mortes, as taxas de óbitos que nós temos da população, tá? Então, os principais fatores que explicam, os dois principais fatores que explicam essa redução, nós temos, por exemplo, o avanço na medicina, tá? E nós temos também as melhorias nas condições de vida das pessoas, principalmente com a urbanização, que as pessoas elas migraram para as cidades, saíram do campo e foram para as cidades. Então as condições na cidade são melhores, a questão da infraestrutura, do saneamento básico, tá? Do acesso à água potável. Claro que isso em países desenvolvidos, porque em países subdesenvolvidos, mesmo nas cidades, nós ainda não, muita população ainda não tem acesso a isso que eu acabei de dizer, tá? Então aí podemos colocar como resposta melhoria nas condições de vida e saneamento básico, como tratamento de água e esgoto, coletas seletivas do lixo, investimento nos serviços médico, hospitalar e avanço na medicina, como vacinas e exames por imagem. Então a vacina também é um dos principais fatores que favoreceu aí na redução da taxa da mortalidade, ok? Vamos à questão 3. O crescimento populacional apresenta outras preocupações mundiais, como na capacidade do planeta Terra em disponibilizar os diferentes recursos naturais. O que precisamos fazer para não levar à finitude dos recursos naturais? Ou seja, o que precisamos fazer para diminuir aí, os impactos ambientais, para que não acabem os recursos da natureza, os recursos naturais? O que nós podemos fazer? Essa resposta ela pode ser pessoal, cada um pode ter aí a sua ideia, tá? Coloquei aqui algumas. Contribuir com o meio ambiente com boas ações, como diminuir o tempo no banho, fechar a torneira enquanto escova os dentes, evitar deixar lâmpadas acesas em ambientes desocupados e jamais desperdiçar alimentos. Então nós precisamos usufruir dos recursos naturais de forma racional, para que as próximas gerações também utilizem destes recursos, tá? Importante isso aí. Observe a tabela para responder as atividades 4 e 5. Então nós temos aqui os países mais populosos do mundo. Na coluna 1 nós temos 10 países, na coluna 2 nós temos a população absoluta, aqui está em milhões, mas sabemos que a China e a Índia aí já ultrapassou os bilhões de habitantes. E na última coluna nós temos a população relativa, que são os habitantes por quilômetro quadrado, que é a mesma coisa de densidade demográfica, tá? Então vamos à questão 4. Dos países apresentados, qual apresenta maior densidade demográfica? Descreva um motivo que o leva a tal situação. Então, se observarmos aqui na terceira coluna, em relação à densidade demográfica ou à população relativa, nós percebemos que o que apresenta o maior número aí é o de 966, que é país 8, tá? Bangladesh. Então, Bangladesh apresenta aí a maior densidade demográfica. O motivo? Apenas analisando o gráfico, nós não podemos saber qual o motivo que leva a tal situação. Mas se pesquisarmos aí na internet a área territorial de Bangladesh, nós vamos ver que é uma área pequena, tá? O país apresenta uma pequena área territorial. E essa densidade demográfica, ela é a divisão do número populacional pela área territorial. Então, se eu tenho uma área territorial muito pequena, essa densidade demográfica ela será elevada, ok? Então, coloquem aí como resposta Bangladesh em função do pequeno território, tá? Vamos à quinta e última questão. Observando a população absoluta e relativa, para qual dos países você mudaria e por quê? Então, coloquei essa resposta como pessoal, tá? Então, você pode escolher um desses países da questão 4. Qual desses países você iria, observando aí a população relativa? Você queria ir para uma área que tem muita gente, que é muito povoado, como um Bangladesh, ou você queria ir para uma área em que a densidade demográfica é baixa? Por exemplo, ir para a Rússia, que apresenta baixa densidade demográfica. Então, essa resposta 5 fica como pessoal, ok? Então assistam todo o vídeo, façam a correção e deem o ok. Até a próxima correção. Abraço.